galera do mundo das lutas, o vídeo de hoje é para falar de José Aldo versão peso galo. Isso porque uma das maiores expectativas em torno do UFC 245 é saber qual será a performance do brasileiro na nova categoria. Depois de fazer história no peso pena e acumular 7 defesas de cinturão consecutivas como campeão até 65,8 quilos, o brasileiro agora está diante de um novo desafio. Vai encarar Marlon Moraes em sua estreia na categoria até 61,2 quilos. Então a gente vai falar sobre essa transformação física pela qual o brasileiro está passando e que tem assustado muita gente, e os possíveis efeitos que a mudança de categoria pode causar na performance do José Aldo. Então, se você não está inscrito no canal Encarado e ainda não recebe os nossos vídeos com o melhor do mundo das lutas, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Primeiro, vale lembrar que Dedé Pederneiras, principal treinador de Aldo e líder da Nova União, sempre expressou o quanto é difícil fazer José Aldo bater peso, mas não por dificuldades físicas e sim psicológicas. O José Aldo não tem nenhuma dificuldade, ele nunca falhou no corte de peso para a categoria peso pena, mas ele sempre foi um cara que nunca gostou do processo. Também é claro, são mais de 15 anos de carreira, ele já está de saco cheio de fazer esse processo de corte de peso para a categoria peso pena. Isso foi relatado por Dedé numa entrevista ao Combate.com no ano passado, depois de Aldo enfrentar e vencer Jeremy Stephens. Segundo o treinador, irritado com o processo de corte de peso, Aldo já tinha até aceitado abrir mão dos 20% de sua bolsa, até que no último momento o treinador conseguiu desafiar o psicológico do pupilo e o convenceu a bater o peso de forma profissional. E algo curioso é que o próprio José Aldo não valoriza essa barreira psicológica. Segundo o próprio José Aldo, numa entrevista ao Revista Combate, logo depois daquele UFC Canadá, ele deixou claro que tudo não passa de um teatro para dar mais emoção ao corte de peso. Aldo chegou a revelar que Dedé chega a esconder todos os relógios do quarto durante o corte de peso, porque enquanto o treinador tenta fazer o Aldo bater o peso o mais rápido possível, o Aldo estica a corda até o último momento para só bater o peso no prazo limite. Resumindo, o mito de que José Aldo tem dificuldade de bater o peso pena foi criado por ele mesmo. Nunca foi difícil, sempre foi chato. Tem também aquele clássico vídeo da Tatame que mostra o Aldo perdendo peso antes do UFC 156, mas na minha opinião o principal motivo que faz as pessoas desconfiarem da mudança para baixo é o seguinte: no passado o Aldo falou diversas vezes sobre subir para a categoria dos leves e lutar até 70,3 quilos. Chegaram a ser especuladas lutas do José Aldo na categoria dos leves contra Anthony Pettis, Donald Cerrone e até Khabib Nurmagomedov. Por isso foi um susto para muita gente ver que o José Aldo tá descendo de categoria. Mas o maior susto na verdade é ver a aparência do José Aldo. Se você comparar algumas imagens do Aldo como peso pena e colocar ao lado dos últimos registros dele como peso galo, você vai concordar que o brasileiro tá na capa do Batman, tá fino, tá seco, cracudo. Essas imagens até repercutiram na internet na última semana com alguns lutadores fazendo comentários. Darren Till, por exemplo, declarou que tá preocupado com o Aldo. Abre aspas, acabo de ver uma foto de Aldo, ele não parece muito bem. Não entendo esse corte de peso, acho que ele vai passar um sufoco e talvez nem consiga bater o peso. Seria mais inteligente subir do que descer de peso. Conforme você envelhece, o corte fica muito mais difícil, fecha aspas. Por outro lado, quem diria, Conor McGregor apoiou o Aldo. Abre aspas, Aldo parece mais do que em forma, na minha opinião, bem seco e naturalmente um homem mais fino. Isso pode ser alcançado com o tempo e muita dedicação, respeito. Desejo o melhor e estou ansioso para vê-lo nessa categoria. Fecha aspas. Parecer debilitado não significa necessariamente que o Aldo está passando sufoco. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Aldo por 2 vezes desde que ele começou esse corte de peso rumo ao peso galo. Vou até deixar no cartãozinho aqui em cima para quem ainda não viu. Mas 2 coisas que o Aldo falou que me chamaram a atenção foram o seguinte. Primeiro, que o Aldo garantiu que nunca fez uma dieta 100% séria, seguindo a risca sem errar na categoria dos penas. Só para você ter uma ideia, o Aldo tem como tradição ir numa churrascaria uma semana antes das suas lutas no UFC. Sempre no sábado anterior ele vai com os amigos na churrascaria meio que para comemorar o fim do camp. Quem passa esse tipo de sufoco, quem passa sufoco para cortar peso não faz esse tipo de coisa, certo? E dessa vez ele já garantiu que a tradição não será mantida, então todo mundo pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas a segunda coisa importante que o Aldo deixou claro é que antes da carreira dele no WEC, antes de ingressar no WEC, ele fez carreira como peso galo. Então não é novidade para ele lutar até 61,2 quilos. O único motivo que o fez migrar para a categoria peso pena foi que quando ele chegou no WEC, ele tinha 2 companheiros de treinos na categoria dos galos. Então, em respeito a Marcos Louro e Wagner Fabiano,
Adriano, irmão de Léo Santos, o José Aldo migrou para a categoria peso-pena, isso para não correr o risco de ter que enfrentar nenhum dos dois no seu caminho. Já ter lutado como peso galo no passado não significa que o Aldo vai chegar voando no UFC 245, mas talvez ele não esteja operando o milagre que muita gente está achando. Hoje o Aldo tem 33 anos, ainda é um cara jovem para MMA, mas já se passaram 15 anos de carreira. Aí você me pergunta, então por que raios ele não subiu para a categoria dos leves, que é mais saudável e ele corre menos risco do que descendo para a categoria dos galos? Bom, a verdade é que na categoria dos leves a porrada tá comendo, a competitividade é enorme no topo e o Aldo vai ficar muito menor do que caras como Justin Gaethje, Tony Ferguson, Dustin Poirier e menor até que o campeão Khabib Nurmagomedov. Ele vai ter pouca ou quase nenhuma vantagem na briga por um lugar ao sol. Já na categoria dos galos, só para começar, o Aldo já é maior do que o Cerrudo e o Marlon, tanto na altura quanto na envergadura. E o principal é que Henry Cerrudo não tem um desafiante expressivo no momento. Hoje ele tem como opção fazer uma revanche com Joseph Benavidez no peso galo, que foi o último lutador a derrotá-lo no MMA, ou então encarar Aljamain Sterling, segundo colocado no ranking dos galos. Por isso ele deve aguardar até o UFC 245 para dar uma clareada no futuro, já que além do José Aldo em ação, o evento também coloca Uriah Faber no cage contra Peter Yan, outro duelo que pode aproximar alguém do cinturão. Ele tá esperando surgir uma luta financeiramente mais atraente, pode apostar. Depois de renovar o seu contrato com o Ultimate, o Aldo ainda tem 6 lutas a serem cumpridas, e ele simplesmente entendeu que na categoria peso-pena ele teria chance muito menor de disputar o cinturão de novo. Enquanto o Max Holloway for o campeão, o Max Holloway já venceu e nocauteou o Aldo por 2 vezes, o Aldo não vai ter chance tão cedo. E mesmo que Alexander Volkanovski se torne o novo campeão nesse UFC 245, a chance de uma revanche imediata é enorme e o Volkanovski também já venceu o José Aldo, então não tão cedo ele teria uma chance na categoria peso-pena. E na categoria dos leves, como eu falei, a competição está indigesta, então na categoria peso-galo o caminho é muito mais curto rumo ao cinturão. Então, no fim das contas, o brasileiro está apostando e está apostando alto. Se ele chega logo de primeira e vence o Marlon Moraes, que é o primeiro no ranking da categoria peso-galo, atrás apenas do Henry Cerrudo, que é o atual campeão, se ele chega e vence, pode ter certeza que depois do UFC 245 ele já vai figurar na linha de frente para ser o próximo desafiante ao título. Em relação à performance, o Aldo pode muito bem perder força, perder potência e o que mais preocupa, poder de absorção de golpes. O queixo do Aldo não é mais o mesmo. O lado bom é que o Aldo pode ficar mais veloz, ter uma velocidade de resposta tanto atacando quanto defendendo, pode funcionar muito bem, sem contar que ele tem vantagem contra o Marlon Moraes, tanto na altura quanto na envergadura. O problema é que do outro lado vai estar Marlon Moraes, um peso galo forte. Se ele acertar um golpe bem colocado, ele pode sim nocautear o Aldo. É claro que passa na cabeça o filme do caso de TJ Dillashaw, que desceu dos galos para os moscas e foi nocauteado em questão de segundos contra Cerrudo, o lutador acostumado com aquela divisão. Mas ao mesmo tempo, vale lembrar que contra Jeremy Stephens e Renato Moicano, o Aldo mostrou que ainda tem lenha para queimar, desde que esteja com a cabeça no lugar. Então, repito, se o Aldo passar pelo Marlon, ele vai ficar ali a um passo de se tornar novamente o campeão do UFC. Se ele seria favorito contra o Henry Cerrudo, aí já são outros 500, porque por enquanto ele não é nem favorito contra o Marlon Moraes. Então, o jeito é a gente sentar e esperar e aguardar ansiosamente para ver essa versão peso galo de José Aldo. Mas é claro, essa é só a minha humilde opinião, quero saber qual é a sua. Na sua opinião, José Aldo no peso galo vai dar bom ou vai dar ruim? Qual o seu palpite para o UFC 245? Comenta aí.